Como estudar a herança na espécie humana? A genética estuda a estrutura e localização do material genético e os mecanismos de mutações. Nada mais é que a ciência que estuda a herança biológica e a transmissão de informações moleculares que irão determinar características morfológicas, estruturais, metabólicas e até mesmo comportamentais de uma geração para outra, de seres vivos e da mesma espécie. Ou seja, tudo que é transmitido de pais para filhos, com as informações contidas em sequência de DNA, que são os ácidos desoxirribonucleicos, chamados de genes. Exemplo de genealogia. A genealogia, como vocês podem ver, é conhecida como a árvore genealógica, que são esses gráficos utilizados em genética, representados por um heredograma, que é o mapa das ligações biológicas, que vai estudar a origem, a evolução e também a sua disseminação. O heredograma vem do latim, que significa herança, e para montar um heredograma é usado um conjunto de símbolos que vão representar um indivíduo através dessa estrutura que tem por objetivo descobrir e identificar tipos de herança genética e as suas probabilidades de algumas características ou doenças hereditárias. Cada linha na horizontal dessa figura representa uma geração. As gerações são representadas ao lado esquerdo com algarismos romanos e todos os indivíduos recebem números. Genealogia ou heredograma. Os heredogramas são montados para estudar como determinado gene se comporta e descobrir se uma doença é dominante ou recessiva, e também para saber o grau de parentesco de uma família. Então agora nós vamos conhecer os símbolos mais comuns que vão compor os gráficos para construir essa estrutura. Esses slides são os símbolos genealógicos. Os quadrados, eles representam o sexo masculino e os círculos representam o sexo feminino. Na figura B, quando não estão preenchidos, os indivíduos, eles são normais. Na letra C, os símbolos que estiverem pintados de preto são os que contêm características com genes para determinada doença que vai ser estudada, seja o homem ou a mulher afetado, o que vai expressar a característica. Na letra D, o traço na horizontal que liga e une um símbolo ao outro de forma direta representa casamento, e na figura E, esse conjunto representa irmandade e família. E a sequência de símbolos abaixo que estão ramificados e interligados por uma filiação, que são o círculo, quadrado e quadrado, representa a descendência, que são os irmãos, e estão enumerados conforme sua sequência de nascimento. O da esquerda sempre será o mais velho. Na figura F, são os gêmeos univitelinos, que são os de um único zigoto, que geralmente são gêmeos que dividem a mesma placenta, são idênticos e obrigatoriamente são também do mesmo sexo. Na figura G, também são gêmeos, porém fraternos ou dizigóticos, que normalmente crescem em placentas diferentes, podem ser do mesmo sexo ou diferentes, mas não se assemelham. Na figura H, dois traços unindo dois símbolos é quando existe um casamento consanguíneo entre parentes, por exemplo, irmãos e até primos. E por último, a figura com o símbolo losango. Significa sexo não determinado, que é quando não se sabe o sexo do indivíduo. Existem outros símbolos também que fazem parte do heredograma. Para cada um existe a sua figura representativa. Genealogia de uma família com casos de albinismo. Primeiro vamos explicar sobre os genes para poder entender as mutações. Os genes, eles são partículas extremamente pequenas, responsáveis por conter o material genético de cada indivíduo, o DNA. Produzem as proteínas que determinam e transmitem as suas características através da hereditariedade. Herdamos duas cópias dos mesmos genes, um do pai e um da mãe. São consideradas cópias diferentes, mas quando juntas formam os genes alelo. Os alelos estão presentes em um mesmo par de cromossomos homólogos e possuem a mesma característica de um indivíduo. Essa combinação do alelo vai representar ou não a existência de uma característica, aparência e a possibilidade de desenvolvimento de doenças, ou seja, o gene será dominante ou recessivo. Como cada característica é denominada por um par de genes, nós vamos falar primeiro sobre os dominantes. A herança autossômica dominante nada mais é que a transmissão de características independente do sexo determinada por um gene. Um dos pais também expressa a doença e costuma aparecer em todas as gerações da família um indivíduo afetado. Normalmente, a maior parte da família também carrega esse mesmo genes com a doença. Eles sempre serão representados pela letra A maiúscula.
A herança autossômica recessiva é o gene que só se expressa no fenótipo quando em dose dupla, pois na presença de um dominante ele se torna inativo, como é o caso dos eretozigotos. Acontece porque a proteína produzida pelo gene recessivo é defeituosa e às vezes não funcional, então ele será portador da doença, talvez não expresse a doença, mas ela pode transmitir para as gerações seguintes. Normalmente os pais são normais e poucos indivíduos afetados, e também aparecem em todas as gerações. Elas são representadas na letra A minúscula. Então, o que é o albinismo? O albinismo é uma doença congênita, completa ou parcial de um pigmento na pele, cabelos e até olhos, devido à ausência ou defeito, resultante de uma mutação presente no gene responsável pela produção da enzima tirosinase, que converte o aminoácido tirosina em melanina. Essa anomalia é hereditária e aparece com a combinação dos dois pais portadores do gene recessivo. Porém, uma pessoa albina pode ser portadora do gene do albinismo e não manifestar a doença. No heredograma, vocês podem ver que pais eretozigotos também podem ter filhos albinos, mesmo que eles sejam normais, há uma chance disso acontecer. Por que o albinismo é um exemplo clássico de herança recessiva? Porque ela é relativamente baixa e com poucas incidências. Para que se manifeste os genes defeituosos, precisam ser transmitidos pelos pais que são os portadores das mutações que podem ou não expressá-las. Como é possível ver aqui no heredograma, na segunda geração, onde os dois filhos de sexos diferentes possuem os pais normais. Qual o padrão de uma herança dominante? O padrão da herança autossômica dominante é que a doença vai se expressar em todas as gerações de uma família e sempre serão indivíduos afetados de pai ou mãe com a mesma anomalia. Polidactília é a condição que o indivíduo apresenta dedos além do normal, seja dos pés ou das mãos. É caracterizado pelo gene dominante e a pessoa afetada possui mais que 5 dedos, tanto nas mãos quanto nos pés. No heredograma que vocês podem ver, possui 50% de chance de ser transmitida, sendo um dos pais portadores dos genes e 100% sendo ambos os portadores do alelo. Os símbolos não pintados são os que possuem dedos normais, que esses contêm os genes recessivos, que permite a sua condição normal. E os pintados na figura são os que carregam as características do gene com polidactília. Em toda a sua genealogia vai possuir um ou mais indivíduos que expressarão essa anomalia. Então, as anomalias genéticas são alterações espontâneas em genes ou cromossomos, podendo levar à variação hereditária. As mutações podem ser gênicas, quando alteram a estrutura do DNA, ou cromossômicas, quando alteram a estrutura ou o número de cromossomos. Elas podem ocorrer espontaneamente ou serem induzidas. Podem ser silenciosas, não alterar a proteína ou a sua ação, ou serem letais, quando provocam a morte, ou ainda gerar doenças ou anomalias. Elas ocorrem na mitose e na meiose. Na mitose, refletindo nas células desse indivíduo, descendentes da que sofreu a mutação. Um exemplo disso são os tumores.
Na meiose, nas células de linhagem germinativa e serão transmitidas hereditariamente, quer dizer que passa de geração em geração. Elas ocorrem durante a divisão celular por erros da replicação do DNA. Explicando de uma forma bem simplificada o que é mitose e o que é meiose. Mitose é a primeira divisão celular que acontece a vida toda. Durante toda a vida está ocorrendo o processo de mitose dentro do organismo. E ela produz duas células, as células somáticas e as células iguais à célula-mãe. A meiose, ela é a segunda divisão celular. Não acontece a vida toda e produz 4 células: células sexuais, células com DNA da mãe e células com variedade genética. As mutações genéticas são responsáveis por alterações dos genes e, consequentemente, das proteínas, determinando a formação de novas proteínas ou alterando a ação de enzimas importantes no metabolismo. Alteram a sequência de nucleotídeos de um gene, o que afeta a leitura durante a replicação ou durante a transcrição. Elas constituem um alelo, uma nova versão do gene alterado. Exemplos dessas doenças são as doenças que eu vou explicar agora, mais para frente, começando com a anemia falciforme, que é uma alteração genética com caráter hereditário, quer dizer que passa de geração em geração, na qual as hemácias perdem o seu formato normal e adquirem o formato de foice. Ela acontece porque algumas pessoas não têm hemoglobina A e no seu lugar produzem hemoglobina diferente, a hemoglobina S. Essa hemoglobina S não fornece a função de oxigenar o corpo de forma aceitável. Assim, as células com formato de foice têm muita dificuldade de passar pelas veias que levam o sangue para os órgãos, ocasionando o entupimento e muitas dores, principalmente nos ossos. Já o albinismo, ele tem 3 tipos de albinismo. O primeiro é caracterizado pelos defeitos que afetam a produção de melanina: cabelo branco, pele rosada, olhos azuis, ausência de sardas, entre outras coisas. O tipo 2 ocorre em função de um defeito do gene P, e as pessoas com este tipo de albinismo têm uma pigmentação clara ao nascer: cabelo branco, amarelo, pele rosada, olhos azuis e assim por diante. A forma mais grave desse distúrbio é denominada albinismo oculocutâneo, e as pessoas afetadas têm cabelos, pele, cor da íris brancos e problemas de visão. Também existe um quarto tipo, que é o albinismo ocular tipo 1. Afeta somente os olhos e o exame ocular mostra a ausência de pigmentação na retina. A doença de Tay-Sachs ela é caracterizada pela ausência da produção de enzima hexossaminidase A, que catalisa a hidrólise de glicolipídios do tipo gangliosídeos. Como resultado, há o acúmulo de gangliosídeo GM2 em neurônios de todo o sistema nervoso central. Os seus sintomas são problemas neurológicos, cegueira, surdez, incapacidade de deglutir e, posteriormente, a morte. A fibrose cística ela é uma herança autossômica recessiva, que quer dizer que os 2 pais têm que ter o gene defeituoso para que a criança nasça com essa doença. Ela é caracterizada pela produção de secreção que se acumula nos pulmões e pâncreas. Os seus sintomas são entupimento do intestino, dificuldade para ganhar peso, tosse com secreção, desidratação sem motivo. As glândulas exócrinas produzem um muco muito espesso, o que normalmente leva à obstrução do pâncreas e à infecção crônica dos pulmões, além de causar problemas digestivos na pessoa que contém essa doença. Uma curiosidade é que pessoas da ancestralidade judaica correm o maior risco do que a população em geral para alguns tipos de doença. Uma delas é a fibrose cística. Bom, nesse momento a gente vai falar das mutações cromossômicas, que também são definidas como aberrações cromossômicas,
que nada mais são que alterações na estrutura ou no número de cromossomos normal de uma espécie, que aqui nesse caso é a espécie humana que está sendo analisada. Essas alterações elas podem ocorrer tanto nos cromossomos autossômicos ou nos cromossomos sexuais, lembrando que os cromossomos autossômicos são aqueles 44 cromossomos que nós temos, são os cromossomos que não definem características sexuais, definem outras características, mas não as sexuais. Essas alterações elas podem causar anomalias ou malformações no organismos, tá? E são subdivididas em numéricas e estruturais. As numéricas são as aneuploidias e as poliploidias, e estruturais é a deleção, duplicação, inversão e a translocação. A desorganização da estrutura de um cromossomo, ela promove síndromes genéticas, né? Essa desorganização ela pode ser ocasionada tanto pela perda da estrutura funcional, quanto pela mudança do número de cromossomos, né? Quando ela é ocasionada pela perda da estrutura funcional, denomina-se mudanças estruturais, que são mudanças em que não modificam nada a respeito da quantidade de cromossomos de uma célula, né? Mas acaba ocorrendo o aparecimento de cromossomos anormais. Já quando é mudança no número de cromossomos, né? São alterações ou pela falta ou pelo excesso do número de cromossomos na célula, causando aí anormalidades que são denominadas como aneuploidias. Durante o processo da meiose, que pode ocorrer esse erro na divisão do cromossomo, principalmente durante a anáfase 1 e a anáfase 2. Esse erro, caso ocorra no processo de divisão, obviamente ele é perpetuado nas próximas divisões e é passado de geração em geração essa anomalia genética, né? Essas aneuploidias, essas alterações, elas podem tanto acometer os cromossomos sexuais, tanto os autossômicos. Só para contextualizar o que acontece na anáfase 1 e anáfase 2. Na anáfase 1 da meiose, a gente tem o encurtamento das fibras do fuso, que separam os cromossomos homólogos, né? E na anáfase 2, a gente tem também o encurtamento das fibras do fuso, mas aí há a separação das cromátides irmãs. Quando a gente fala de não disjunção, seja ela pré-zigótica ou pós-zigótica, a gente está falando de uma distribuição incorreta do número de cromossomos, que pode acontecer antes da formação do zigoto, né? Antes da fusão dos gametas, ou após a fusão dos gametas, após a formação do zigoto. Essas mutações numéricas que a gente vai estudar aqui nesse momento, elas podem ser as aneuploidias, né? Que são essas alterações ou da perda ou do excesso de um único cromossomo, né? Já as euploidias é o aumento ou a perda de um grupo cromossômico. Quando a gente fala da espécie humana, nós temos 46 cromossomos, dos quais 22 pares de cromossomos são autossômicos, como eu falei anteriormente, definem outras características que não as sexuais, e um par de cromossomos sexuais. A representação em mulher são 44 autossômicos mais XX, e em homem, 44 autossômicos mais XY. Aqui uma representação muito clara do cariótipo humano. A gente consegue perceber que é o cariótipo de um homem, porque no canto inferior direito, no grupo 23, é XY, né? Que é o que caracteriza o homem. Quais são as indicações para o cariótipo? Em caso de natimortos, o que é isso? É bebês que já nascem mortos ou óbitos neonatais, né? Infertilidade ou em caso de abortos muito recorrentes, neoplasias, né? Em caso de questão de tumor, de câncer, em casos de histórico familiar positivo, de cromossopatia, ou seja, de alguma doença que é recorrente na família, ou em mulheres que estão tentando gerar ou são gestantes, né? E que já têm mais de 35 anos. As mutações cromossômicas aneuploidias, elas podem tanto afetar os cromossomos autossômicos quanto sexuais. As que afetam os autossômicos são síndrome de Down, síndrome de Patau e de Edwards. E as que afetam os cromossomos sexuais, as principais é a síndrome de Turner e de Klinefelter. A síndrome de Down, também chamada de trissomia do cromossomo 21,
Os indivíduos portadores dessa síndrome possuem um cromossomo a mais no par 21, né, autossômico. E as características que são percebidas neles, né, é o retardo mental, o pescoço e os dedos tendem a ser curtos, há uma linha reta na palma da mão, a baixa estatura e a extremidade externa dos olhos voltadas para cima. E aqui a gente consegue ver uma representação em foto deles. O cariótipo, conseguimos perceber que no 21 há uma trissomia, um aumento de um cromossomo. A síndrome de Patau, os indivíduos portadores dessa síndrome possuem um cromossomo a mais no par 13 autossômico. A incidência dessa doença, ou seja, a recorrência dela, é de 1 a cada 12 mil recém-nascidos. E as características dos portadores da doença são graves malformações do sistema nervoso central, baixo peso ao nascimento, defeitos na formação dos olhos ou ausência dos mesmos, fenda palatina ou lábio leporino, anormalidades no controle da respiração, além do prognóstico de sobrevivência já ser curto, né? Aqui uma representação também do cariótipo, e percebe-se aqui circulado em vermelho a trissomia no cromossomo 13. E a síndrome de Edwards os indivíduos portadores dessa síndrome, eles possuem um cromossomo a mais no 18 autossômico. E a incidência ela é por volta mais ou menos de 1 a cada 8 mil casos, né? De 1 a cada 8 mil recém-nascidos, perdão. Os portadores apresentam hipertonia. O que é isso? É uma rigidez muscular, um aumento do tônus muscular, cabeça pequena, alongada e estreita, a região occipital muito saliente, muito evidenciada, né? As orelhas baixas e mal formadas, defeitos oculares, maxilares recuados, anomalias do aparelho reprodutor. Outra característica muito importante é o segundo e o quinto dedo, eles são sobrepostos ao terceiro e o quarto, respectivamente. Os pés virados para fora e com o calcanhar saliente. Há uma acentuada malformação cardíaca e anomalias renais também são presenciadas na síndrome de Edwards. Aqui uma outra representação. A representação do cariótipo, também circulada em vermelho, a trissomia do 18. Já a síndrome de Turner, agora a gente já está entrando nas síndromes que afetam os cromossomos sexuais, né? A síndrome de Turner é uma mutação monossômica que afeta o sexo feminino, provocada pela ausência de um cromossomo sexual, em que ela acaba possuindo apenas um cromossomo X. A incidência dessa síndrome é de 1 a cada 2.500, 3.000 nascidos vivos, né? E as principais características das mulheres, né, que acarretam essa síndrome é a baixa estatura, o tórax largo, os mamilos separados e o pouco desenvolvimento dos seios, unhas pequenas, manchas marrons, deformidades do cotovelo, os ovários subdesenvolvidos, ou seja, propiciando uma certa infertilidade e sem o processo menstrual. Aqui mais uma foto que a gente consegue representar essas características, né? E o cariótipo, a gente consegue perceber aqui no grupo 23 a ausência de um cromossomo X. A síndrome de Klinefelter, que é também uma síndrome que afeta o cromossomo sexual, mas nesse caso acomete apenas os homens. A incidência dela é de 1 a cada 1.000 recém-nascidos masculinos, que tem como as características a presença de uma alta estatura, de ginecomastia, que é o desenvolvimento das glândulas mamárias, né? E aí dando, obviamente, uma certa aparência feminina, os testículos não funcionais, propiciando a infertilidade, e há uma perda do coeficiente intelectual, além da calvície frontal ausente, os testículos reduzidos, fraco crescimento de barba, ombros estreitos e braços e pernas compridas. Aqui nessa foto a gente consegue perceber que ele é bem alto, né, essa pessoa, com os braços obviamente grandes e a presença da ginecomastia. O cariótipo, percebemos também que há 2 cromossomos X e um Y, fazendo com que esse indivíduo desenvolva características mais femininas do que masculinas.
A síndrome do triplo X, as mulheres que carregam essa síndrome têm estatura maior que o normal, as pregas verticais que possa cobrir os cantos internos dos olhos, né, que são chamadas de pregas epicânticas, atrasam o desenvolvimento da fala e da linguagem, o tônus muscular é mais fraco, causando uma hipotonia, problema de saúde mental, falência ovariana prematura ou anormalidades no ovário, e a constipação ou dores abdominais. Aqui também uma representação do cariótipo dessa mulher, com a presença de 3 cromossomos X. E a síndrome do XY, ou trissomia do cromossomo sexual, ou duplo Y, né? Que é o que caracteriza aí a síndrome do supermacho, afetando homens. As principais características e as dificuldades cognitivas, a estatura média em torno de 1,80, o baixo libido, a inclinação para o comportamento agressivo, tende-se a ser antissocial e tem características de homem, fenotipicamente falando, né? Aqui a representação do cariótipo da síndrome do duplo Y, né? Síndrome do supermacho, em que percebe-se no 23 aí um cromossomo X e 2 Y, evidenciando aí as características masculinas. Então, nesse momento, a gente viu as aneuploidias que afetam a região autossômica, né? Então, a gente viu trissomia do 21, trissomia do 13, trissomia do 18, e as aneuploidias que afetam os cromossomos sexuais, como a síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, triplo X e o duplo Y. Bom, agora vamos falar sobre as aberrações estruturais cromossômicas. Deleção cromossômica. A deleção ocorre quando um cromossomo perde um pedaço, assim ocasionando na falta de informações genéticas importantes para o desenvolvimento do indivíduo. Esse processo da deleção ocorre geralmente durante a meiose, pois durante o processo de crossing over, o pedaço perdido para efetuar sua troca não é trocado devidamente, então ele acaba se perdendo. Há 2 tipos de deleção, a terminal e a intersticial. Assim como é mostrado no slide, a terminal é quando ocorre a simples quebra e a intersticial ocorre quando há a perca juntamente da soldadura. Lembrando que a deleção pode ser intragênica ou mutagênica, sendo a intragênica responsável por ter um efeito nulo caso o fenótipo nulo seja viável, como por exemplo no albinismo, e o multigênico é responsável pela remoção de 2 a milhares de genes, assim podendo ocasionar em uma fatalidade. No próximo slide temos um exemplo de anomalia causada pela deleção, que é a cri do Chet, ou síndrome do miado do gato, que é causada pela quebra do braço do cromossomo de número 5. Ela é chamada dessa forma pois o indivíduo portador dessa anomalia, ao chorar, emite um som bem característico, que se assemelha ao miado de um gato. Isso ocorre por causa de uma malformação na laringe. Sua incidência é calculada de 1 a 5.000 RN. O fenótipo desses indivíduos é caracterizado pela microcefalia, nariz achatado, face alargada e apresentam um atraso em seu crescimento. Essa síndrome também ocasiona um retardo mental e motor do indivíduo. A maioria dos portadores dessa síndrome morrem nos primeiros meses de vida, ou na primeira fase da infância, sendo a média de 14 anos para meninas e 16 anos para meninos. Eles também apresentam um baixo peso ao nascimento, devido a um retardamento de crescimento intraútero. Também apresentam hipotonia, desenvolvimento reduzido da mandíbula ou micrognatia, hipertelorismo, orelhas displásticas, cardiopatia congênita, prega palmar única e entre outras características. O diagnóstico é feito através de um exame físico e um exame carótipo. Agora vamos falar sobre a duplicação cromossômica. Ela ocorre quando o cromossomo tem um dos seus pedaços duplicados. Geralmente não surte efeito deletério no organismo do indivíduo.
pensa-se há mais de 100 anos na comunidade científica que esse fenômeno seja um fator importante para a evolução. Uma das anomalias causadas pela duplicação é a duplicação 6P, que é caracterizada pelo retardo do crescimento pré- e pós-natal, pela microcefalia e pelo atraso do desenvolvimento, cardiopatias congênitas e outras características. O seu diagnóstico é baseado nas características clínicas e é confirmado por seu carótipo e pela hibridização in situ, por fluorescência com sondas específicas. No próximo slide, temos a síndrome do cromossomo X frágil, causado pela duplicação. Ela se caracteriza pela deficiência mental e por atingir predominantemente os homens. Os portadores devem apresentar, geralmente, déficit de atenção, hiperatividade e transtorno do espectro autista. As características fenótipas se tornam mais aparentes após a puberdade, assim apresentando face alongada, orelhas grandes, mandíbula proeminente e macroorquidia. Seu diagnóstico é dado pela análise do gene FMR1, feita por PCR, e por Saunders blotting, por sondas específicas. Inversão. Neste tipo de alteração cromossômica estrutural, verificamos que uma parte do cromossomo fragmenta-se e, posteriormente, liga-se ao mesmo cromossomo, porém de uma forma invertida. O mesmo número de genes se mantém, neste caso, porém em uma posição diferente, invertida. Podemos popularmente falar de ponta-cabeça. O material genético continua o mesmo, entretanto, a disposição das informações ocorre de maneira trocada. A inversão pode ser pericêntrica, que é quando a parte invertida envolve o centrômero. Fará com que um bivalente dê origem a 2 cromossomos anormais, ambos com uma deficiência. E paracêntrica, quando o centrômero não é envolvido. As quebras acontecem em um mesmo braço cromossômico. Acontece que de cada bivalente surgem 2 cromossomos anormais. Um dicêntrico, que é quando se tem 2 centrômeros, e outro acêntrico, não apresenta centrômero. Um normal e outro com inversão original. Quando falamos de centrômero, estamos falando da parte mais estreita do cromossomo, aquela que faz a ligação dos braços curtos com os braços longos, aquele anelzinho no centro do cromossomos. Uma inversão geralmente não causa um fenótipo anormal nos seus portadores. O problema está na reprodução de novos indivíduos, seus descendentes. Podem ser gerados com anomalias cromossômicas. O portador dessa inversão pode sofrer abortos e morte do feto. Translocação. Na translocação, verificamos a quebra de um cromossomo e a união deste fragmento em um outro cromossomo não homólogo. A translocação pode ser denominada de recíproca, quando ocorre a troca da porção fraturada entre 2 cromossomos. Então, 2 cromossomos perdem uma porção de seu braço e realizam troca entre si, não havendo ganha ou perda do material cromossômico. Chamamos de translocação equilibrada ou balanceada, sem perda ou acréscimo de material genético.
Geralmente, não causa dano ao indivíduo, porém, há um risco aumentado de gerar gametas com translocações cromossômicas não balanceadas ou desequilibradas, causando danos para os seus descendentes. Não balanceadas ou desequilibradas é quando a troca de material cromossômico é desigual ao resultado em gene extras ou ausência de genes. Agora, na translocação robertsoniana, é quando um cromossomo transfere um fragmento, mas não recebe outro em troca. Neste caso, ocorre a quebra de um braço longo de um cromossomo ou de um braço curto de outro. Após a troca de fragmentos, observa-se a formação de um cromossomo com 2 braços longos e de outro com 2 braços curtos. Como acontece nas outras translocações, os portadores de translocação robertianas são fenotipicamente normais, mas existem um risco de gametas não balanceados, que podem levar a alterações do indivíduo gerado, abortos na pessoa que carrega essa translocação ou geração de indivíduos anormais.